Boa tarde, irmãos, a todos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Voltando aqui com mais um louvor, né? E com mais uma palavra revelada, né? Através do Espírito Santo, através do Senhor, para edificar as nossas vidas, né? E alimentar mais a nossa fé e também despertar a igreja. Porque quando o Senhor Deus usa o vaso, né? É para despertar, para haver um despertamento a toda a igreja, a toda a nação, geração em que vivemos, tá bom? Então vamos louvar o hino ao nome do Senhor, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Irmãos, vamos abrir nossas harpas no número 310, tá certo? Jesus, o Redentor, que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará, seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abrão, Isaque e Jacó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Temos que ir avante, amor. Retroceder? Jamais. Irmãos, vamos ler aqui o livro de Isaías, né? Capítulo 1, onde Isaías fala da descrição dos pecados, né? E do sofrimento do povo com exortações e ameaças. Vamos lá. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, né, que foram os reis de Judá. Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor.
Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como numa subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos, olha aqui, irmãos, no versículo 9, dai ouvidos à pregação da palavra do Senhor. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma, seríamos e semelhante a Gomorra. O que o Senhor Deus aqui quer nos falar em relação à palavra deles, em revelação essa palavra, irmãos? É que Sodoma, na época lá, né, em Sião, na terra de Judá, na terra de Jerusalém, elas foram destruídas, tanto Gomorra, né, e Sodoma, né, só ficou o pó e a cinza, né. Então Deus está nos falando nos dias de hoje que se Deus não tivesse deixado remanescentes nos dias de hoje, para alertar a igreja dele, irmãos, o povo dele, a nação, a geração deles, nós já seríamos, este lugar aqui já teria sido destruído há muito tempo, tá? Mas como o Senhor ainda deixou os remanescentes deles, né? É necessário que nós venhamos fazer alerta para o povo dele, para que o povo dele aí seja salvo, né? Através da palavra dele, através dos ensinamentos dele, através dos vasos que ele deixou aqui, dos remanescentes que ele deixou, para que o povo se salve e o lugar não seja totalmente destruído, tá bom? Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, ó povo de Gomorra, de que ele está falando no dia de hoje, tá, irmãos? Dai ouvido. Antigamente ele tinha usado, aqueles tempos ele usou Isaías para falar lá no lugar e o povo não deram ouvido, tá? Então nos dias de hoje ele está falando, prestai atenção, dai ouvido à minha pregação, dai ouvido aos remanescentes que eu deixei no dia de hoje para alertar vocês, para que não venha com a minha grande ira, com a minha forte ira sobre vocês. É isso que o Senhor está nos falando, tá? De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem com o sangue de cordeiros, nem com de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesse pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de debalde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborreço. A minha alma já me são pesadas. A minha alma já me são pesadas.
já estou cansado de as sofrer, pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos. Aqui, versículo 16 do capítulo 1 de Isaías, irmãos. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. E aqui, irmão, já pulando para o capítulo 58 de Isaías, versículo 6, o Senhor diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedace todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desterrados, e vendo nu o cubras, e não te escondas da tua carne? Aprendei, voltando aqui para o capítulo 1, versículo 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. Vinde então e erguei-me, diz o Senhor. Quando, irmão, o Senhor está dizendo aqui, ó, quando vocês aprender a fazer o bem ao seu próximo, né, a fazer tudo isso que eu acabei de citar para vocês, então vocês se voltem para Deus, né, e busquem a face dele, porque quando vocês começarem a praticar, fazer tudo isso conforme os mandamentos, estatutos, mandamento da lei do Senhor, vocês podem se voltar a Deus e buscar a face dele, que se arrependeram dos seus pecados, que então ele vai ouvir vocês, que é o que ele diz aqui, ó. Vinde me então, erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, versículo 19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor disse: como se fez prostituta cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora só homicidas. Ó, a cidade de Jerusalém, né, não era uma cidade que habitava nela, né, a justiça, mas hoje o Senhor fala que é só homicidas, como também está sendo esses lugares do dia de hoje, né, irmãos? Onde havia justiça, hoje só homicidas, né? Iniquidades, né? Coisas que desagradam ao Senhor. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama as peitas e corre após salários, não fazem justiça ao órfão, nem chega perante ele a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. E tu restituirei os teus juízos como era dantes, e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos, porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e serei confundidos pelos jardins que escolhestes, porque sereis como carvalho ao que cai as folhas, e como a floresta que não tem água, e o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Irmãos, aqui, ó, se vocês fizerem, se nós fizermos o que manda
os estatutos e mandamentos da lei do Senhor, né? Que é aprender a fazer o bem a toda criatura, a toda nação, geração, toda raça, língua, né? E cor, da forma que Deus nos manda, né? Nos ordena. Aqui o Senhor já vem de novo aqui no capítulo 58, no versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, guiarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar de vaidades, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartareis a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviar o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e orares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Capítulo 59, irmãos. Olha aqui o que o Senhor diz, que lindo, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido agravado para não poder ouvir. Que lindo, né? No final, né, irmãos? Então, irmãos, vamos aí obedecer, né, as ordens do Senhor, que Ele nos ordena, né? Que fazermos o que Moisés escreveu nas tábuas, né? Andarmos conforme os juízos, estatutos e mandamentos da lei do Senhor, para que o Senhor haja de benevolência para com todos nós, tá bom? Irmãos, o vídeo é um pouco longo, mas a gente tem que falar aquilo que o Senhor nos ordena, né? Porque se a gente não fala, nós somos cobrados, irmãos. Então, dê crédito à palavra do Senhor, não olhando quem está pregando ou quem está levando. Irmãos, se vocês não entenderem da forma que eu explico, falo para vocês podem voltar lá no livro, né, de Isaías, no livro onde eu tenho meus vídeos, onde eu gravo meus vídeos, que o Senhor fala, que me ordena com o que eu falo para vocês podem ler, né? Porque para cada um de nós o Senhor nos revela diferente, né? O Senhor é a mesma palavra, só que Ele nos revela de forma diferente para cada um de nós. Mas eu digo com toda sinceridade, irmãos, Deus está usando desses livros, né, da minha pessoa para alertar o povo. Então dê crédito, irmão, dê crédito, porque o Senhor está às portas, né? E quando Ele fala é porque Ele quer endireitar as nossas veredas que estão tortas. Ele quer as torná-las retas, como aqui Ele diz, ó irmãos, aprendei a fazer o bem, praticai, capítulo 1 do versículo 17, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, né? Para que nós aí venhamos alcançar, né, a mão estendida do Senhor, né, e os ouvidos dele estejam abertos para a nossa oração, para fazer de acordo com o que Ele quer que nós façamos, né, meus irmãos? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, se Deus nos ordena falar, irmãos, a gente tem que falar, né, daquilo que o Senhor Deus quer que a gente fale. Então, dê crédito à palavra, leiam, né?
Se vocês não entenderem, releiam de novo, né? Que o Espírito Santo vai revelar a cada um de vocês o que nós, como vaso, queremos passar para vocês, tá bom? Então, fica na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus me permitir. Paz do Senhor.